As doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa, afetam milhares de brasileiros e podem comprometer a qualidade de vida dessas pessoas. Os avanços da cirurgia robótica têm mudado o cenário deste tratamento, oferecendo procedimentos menos invasivos, com maior precisão e recuperação mais rápida. Nós conversamos com o coloproctologista e cirurgião geral sobre os benefícios da tecnologia, os sinais de alerta e a importância da prevenção. Nós vamos conversar com o Dr. Bernardo Rosa, que é cirurgião de cirurgia robótica, especialista em cirurgia robótica e cirurgias minimamente invasivas do Mater Dei Santa Clara e também cirurgião geral. Isso mesmo. Dr. Bernardo. Eu queria agradecer o convite, viu? Principalmente para falar sobre o assunto, que é um assunto que eu gosto muito, que é a cirurgia robótica, e falar sobre o que ela propicia, sobre o que ela entrega e os avanços que ela traz cada vez mais para os pacientes no nosso dia a dia. Então, eu sou um médico até suspeito de falar, porque é um assunto que eu gosto bastante, beneficia paciente em todas as áreas cirúrgicas, principalmente as abdominais, que são as que eu realizo, né? Ajuda paciente em câncer coloretal, em diverticulite, em hérnia, cirurgia da vesícula e também sobre o assunto de hoje, que são as doenças inflamatórias intestinais, né? Tem uma aplicação muito grande e tem um benefício muito grande para os pacientes. Beleza. Bom, para a gente começar, porque tem dois palavrões aqui. Qual que é a diferença entre a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa? O que é isso, doutor? Nós estamos no Maio Roxo, né? O Maio Roxo é o mês da conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E as doenças inflamatórias intestinais têm essas duas doenças aí no seu espectro, né? Esses dois palavrões aí, como você disse. Tem a retrocolite ulcerativa e nós temos a doença de Crohn, que são doenças diferentes, afetam o intestino, mas são doenças diferentes, né? Tem vários nuances ali técnicos, mas basicamente são doenças autoimunes. Autoimune significa que o próprio organismo ataca o próprio organismo. O sistema imune ataca, nesse caso, o intestino, né? E gera uma reação inflamatória muito grande. Então, o paciente começa a ter dor abdominal, que é dor na barriga, diarreia, sangue, muco, perda de peso. E isso aí vai causando uma perda de qualidade de vida para o paciente, desnutrição, perda de eletrólito. A retrocolite ulcerativa, ela comete principalmente o intestino grosso, ela é só do intestino grosso, basicamente. Agora, a doença de Crohn, não. A doença de Crohn é uma doença que afeta todo o trato gastrointestinal. Essa é a grande diferença. A gente costuma falar que é da boca ao ânus, ataca o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Então, essa é basicamente a grande diferença entre as duas. Mas ambas fazem parte das doenças inflamatórias intestinais. Quais são os principais sintomas, doutor, para a pessoa falar assim, opa, estou com pepino aqui no intestino? O que está vendo? Para a gente falar sobre as doenças inflamatórias, coincide com sintomas intestinais, né? Então, geralmente acomete paciente adulto jovem, né? Não necessariamente, mas a maior incidência é adulto jovem, né? Entre 19, 30, 40 anos, né? Bom, mas tão cedo assim? Exatamente. Pode acometer nessa faixa etária. A gente pega pacientes bem jovens, com manifestação, que são submetidos a exames, e a gente detecta o problema. Então, o que ele sente geralmente? Igual a gente já havia falado, dor abdominal, distende o abdômen, estufa a barriga, tem sangue nas fezes, tem muco, né, que é uma espécie de catarro, diarreia, fica com diarreia frequente, e o paciente perde peso também, né, porque às vezes expolia vitamina, expolia eletrólito, deixa de absorver nutriente. Às vezes, algum caso ou outro pode até ser confundido com um quadro de câncer do intestino, câncer coloretal, né. Aí a gente tem que investigar, fazer exames para detectar se é uma doença ou outra. Tem aquela coisa, né? A pessoa sente alguma coisa e fala, isso aqui vai passar. Não é assim, né? Primeiro sinal tem que procurar. Claro que a gente fala aqui numa situação do brasileiro médio, né? Tem muita gente que não tem a mínima condição de procurar ajuda, procurar socorro. A gente esbarra em muito problema nesse sentido, né? Tem paciente que tem o sintoma e ignora para ele mesmo, que é a pior mentira, né? Mentir para si mesmo. Acha que aquilo ali é passageiro, que é um problema tranquilo, que vai se resolver com o tempo, com uma garrafada, com remédio de farmácia, e o sintoma vai perdurando ali, né? E aí, o ideal seja que a pessoa tenha o sintoma, ele ficou persistente, procure o auxílio médico.
Com o tratamento, a doença tem remissão, que a gente chama. A inflamação do intestino ali, ela é curada, vamos dizer assim. Na verdade, a doença de Crohn e a retocolite, elas não têm cura. Não tem cura, né? Elas funcionam mais ou menos como uma diabetes, como uma pressão alta. Vai convivendo. Exatamente. Tem controle, mas não tem cura. Então, enquanto o paciente está sendo medicado, está sendo assistido, está sendo tratado, a doença entra em remissão, o intestino não está inflamado. Aí ele vive como uma pessoa normal. A partir do momento que ele não tem tratamento, a inflamação volta de novo. Aí tudo isso acontece de novo. Dor, sangue, diarreia, perda de peso, estufamento e assim vai. Nossa, isso deve provocar um mal-estar tremendo, né? Inclusive para a convivência social da pessoa. Deve ser terrível. Né? Exatamente. E a doença de Crohn tem uma particularidade que ela tem uma capacidade de fistulizar. A inflamação pode ficar tão agressiva, tão brava, vamos dizer assim, que ela perfura o intestino. Então pode causar, exatamente, inflamações que não são tratadas, inflamações recorrentes, gera perfuração intestinal. E perfuração intestinal gera transtorno grave, né? Infecção generalizada, né? E vários quadros abdominais. E pode ter fístula na região do ânus também. Além de perfurar o intestino, perfura para a região do ânus ali, gera uma outra doença que chama fístula perianal. Então costuma ser um quadro bem dramático, principalmente em paciente jovem, né? Perde qualidade de vida, perde força de trabalho e perde até a vontade de viver, gera danos psicológicos profundos nos pacientes. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Você está falando em intestino preso, perfurar o intestino. Existem casos de pessoa ter o intestino preso, não defeca, não esvazia, aquela coisa toda, e pode ocorrer no intestino Perfurar, né? Perfurar. A doença inflamatória, a doença de Crohn, a retocolite, habitualmente elas perfuram por causa da inflamação, do ato inflamatório ali. Vai lesando o intestino, vai ficando mais frágil e pode gerar alguma perfuração, né? Agora, outras doenças, às vezes, do intestino, pode impactar a fezes ali, que a gente chama fecaloma, né? E as fezes não passam, né? E aí distende a parede do intestino e vai causando uma distensão tão grande que pode chegar a perfurar, né? E perfuração é uma emergência médica. Não tem como tratar em casa, não tem como... É só internação e cirurgia, né? Então, perfuração significa cirurgia de urgência. É uma infecção violenta também. Exatamente. E aí vem toda aquela gama de fatores associados, né? Fezes na barriga, infecção generalizada, sepse, UTI, né? Então aqui o melhor caminho é sempre prevenir, sempre buscar os exames preventivos para evitar de chegar numa situação dramática igual essa. Né? O senhor tem informação se esse tipo de problema tem aumentado ultimamente? Tem aumentado a incidência, né, das doenças inflamatórias intestinais. A gente não sabe qual que é a causa específica. A medicina ainda não descobriu por que acontece a reação autoimune que gera as doenças inflamatórias intestinais, né? Mas não se sabe se está aumentando a incidência ou se está aumentando o acesso da população à saúde e está se descobrindo a doença cada vez mais precoce e tratando mais. Mas a incidência está aumentando ao longo dos anos. A prevalência maior é homem ou mulher? É parelho a prevalência, não tem predileção por sexo habitualmente, não. Agora, os exames preventivos são fundamentais, né, doutor? Exatamente. Esses exames preventivos podem ser feitos nas UAS pelo serviço público? Existem os exames preventivos disponíveis no serviço público, né? O serviço público oferece. Mas a gente sabe que o serviço público oferece o serviço, mas existe uma fila, existe uma demora para conseguir o acesso ali. Às vezes é o básico do básico. Exatamente, tem o básico do básico. Quando você precisa de uma colonoscopia, quando você precisa de um exame de sangue mais elaborado, digamos assim, aí já entra na fila e aí aquilo ali o paciente às vezes fica meses e fica anos esperando o exame de colonoscopia. Então não é muito incomum o paciente chegar no consultório e falar assim, doutor, eu vim procurar ajuda privada porque já tem 2, 3 anos que eu estou na fila da UAI esperando colonoscopia, né? E aí é um quadro que
se a gente poderia tratar ele no início, já fica um quadro um pouco mais avançado com 2, 3 anos de evolução. Né? Problemas intestinais podem esconder doenças mais graves? Podem. A gente, às vezes, existe várias doenças hoje em dia, né? Tem desbiose intestinal, existe supercrescimento bacteriano, existe intestino irritável, existem as intolerâncias alimentares, que elas podem simular, às vezes, algumas doenças mais graves. Pode simular retocolite ulcerativa, pode simular doença de Crohn, pode simular o câncer de intestino. Só que essas doenças, habitualmente, elas não causam risco imediato para o paciente de risco de vida. Então, às vezes, o paciente negligencia isso, achando que está com um problema mais simples e deixa de fazer seus exames. E aí, o pior erro que existe é tratar um paciente como intolerância, como intestino irritável, quando, na verdade, ele tem um tumor ou tem uma doença inflamatória intestinal. Isso aí cobra um preço caro do paciente. Né? O uso de laxantes, doutor, e muita gente... Estou com o intestino preso, não sei o que, tudo tal, vou lá nos Lactopurga da vida, nos outros, e isso funciona. Isso é muito comum, né? O laxante a gente sugere que ele não seja usado de rotina, né? Ele tem sua aplicação prática, Sim. Ele tem indicação médica, quando prescrito pode e deve ser usado. Mas de rotina a gente não sugere isso, né? Quando o paciente tem uma constipação, quando o intestino é preso, a gente tem que investigar o motivo, né? E é multifatorial, tem vários motivos. Tem doença orgânica, tem a paciente que às vezes tem alteração na colonoscopia, alteração nas tomografias, e tem paciente que os exames vêm normais, basicamente, né? Então, constipação, ela é primária, e aí ela passa por questão genética, passa por erro alimentar, passa por sedentarismo, passa por disfunção do nervo ali, então tem vários tipos de constipação que deve ser assistido. A gente sugere sempre bons hábitos de vida, controle de peso, alimentação adequada, hidratar bem, né? Muita água, dieta com fibra e atividade física para poder o intestino funcionar bem. Fugiu disso aí, está fazendo tudo, mas o intestino ainda continua preso, a gente tem que investigar uma causa secundária, que a gente chama, e às vezes esse paciente pode ser candidato a usar laxante. Né? O álcool, ele colabora para a prisão de ventre, no caso, intestino preso? O álcool em si, o álcool diretamente, ele não faz o intestino prender, não, sabe? Mas o que acontece é, às vezes, a bebida, o vinho, a cerveja, ela tem uma substância que é um pouco ao contrário, ela é catártica, ela até faz funcionar mais o intestino. Agora, o álcool, cronicamente, ele pode danificar a inervação. Aí sim, a longo prazo de consumo, aí ele pode ser que ele cause uma neuropatia ali e pode prender o intestino. Mas não é causa direta, não. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. O senhor já deu uma lapada aí sobre essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, mas só para a gente dar uma dissecada nisso. Em quais casos, em quais doenças inflamatórias intestinais é necessário se recorrer à cirurgia? A doença inflamatória intestinal, a gente tem um ciclo que a gente segue, né? Teve o sintoma, procura ajuda médica, faz os exames, diagnostica, né? A doença inflamatória intestinal, ela é tratada clinicamente no início, então é medicamentoso. O paciente toma basicamente imunossupressor, sabe? Às vezes toma corticoide, tem alguns imunossupressores via orais e tem uns remédios que são os biológicos hoje em dia, que trata por via venosa, injetável. Então eles controlam a imunidade. A grande maioria dos pacientes vai ser tratado dessa forma, um tratamento clínico que a gente chama, né? Responde, a doença entra em remissão e aí só faz o acompanhamento médico. Alguns pacientes, mesmo fazendo esse tratamento, não responde. A doença é severa, a doença é mais grave. Aí ela pode experimentar alguma complicação da doença. O que complica? Perfuração, igual a gente tinha falado mais cedo. Pode estreitar, estenosar o intestino, pode ter abscesso. E se a inflamação ficar crônica, a longo prazo ali, pacientes com mais de 10 anos de problema, tem chance aumentada de desenvolver câncer. Então, esses pacientes com inflamação, com fístula, com abscesso, eles são candidatos à cirurgia. Então, a cirurgia é para retirar aquela área inflamada do intestino que não resolve com remédio. Bom, falando em cirurgia, nós temos a cirurgia aberta, a laparoscópica e a robótica, que é
é a cereja do bolo da nossa conversa aqui. Exatamente. A cirurgia aberta pela localização do problema, é complicado, né, doutor? Exatamente. A cirurgia aberta, ela já teve uma aplicação muito grande no passado, né? É aquela cirurgia que faziam grandes cortes. Antigamente, até um ditado na medicina que falava grandes cirurgiões, grandes incisões. Era uma coisa interna, uma piada interna lá. Hoje a gente viu que passou da cirurgia aberta, né? Que é uma cirurgia que agride muito o tecido. Então, o pós-operatório é mais difícil para o paciente. Ele demora mais para recuperar, ele tem hérnia de parede abdominal, ele tem infecção, ele demora mais para voltar para o trabalho, ele demora mais para sair do hospital. Então, teve a transição para a laparoscopia. Aí, a transição para a laparoscopia mostrou nitidamente que tem uma grande diferença no jeito de operar. O paciente antigamente fazia uma cirurgia e ficava 15, 20 dias internado para poder ir embora depois. Laparoscopia, a gente faz cirurgia intestinal, até de câncer coloretal, o paciente vai embora com 3 dias, 4 dias, entendeu? Com pequenas incisões. E eu costumo falar que a cirurgia robótica é uma evolução da cirurgia laparoscópica. A gente refinou a cirurgia laparoscópica, entendeu? Então, veio a tecnologia, veio o robô e refinou aquilo que já era bom. Então, hoje nós estamos, como você diz, na cereja do bolo ali, né? Que é a cirurgia robótica. Quando a gente fala em precisão, o que isso significa dentro de um centro cirúrgico, por exemplo? A importância disso tudo. Isso aí é uma coisa muito importante, porque quando a gente vai fazer uma cirurgia, depende da modalidade de cirurgia, depende do local que a gente mexe no abdômen, existe vaso sanguíneo, existe inervação, existe várias estruturas ali que você tem que ter expertise para não danificar, vamos dizer assim. A cirurgia laparoscópica conseguiu melhorar isso, mas o robô, o que ele oferece para a gente? Ele oferece uma visão em terceira dimensão, ele oferece movimentos delicados, não quer dizer, nem tremor você tem, ele filtra o tremor da mão. Então, às vezes, você pode até tremer um pouquinho, mas a pinça lá dentro, ela não treme, entendeu? Ele tem essa capacidade. E você tem como você tem uma visão ampliada em terceira dimensão, ali você consegue ver com mais definição nervo, você consegue ver mais com definição artéria, veios, vasos sanguíneos. Então, você não danifica nervo, você não danifica vaso sanguíneo, e você tem precisão para retirar só aquela área acometida. Então, isso refina o movimento do cirurgião e entrega resultado para o paciente ali. Há casos, doutor, que o robô, se o cirurgião, por exemplo, se equivocar, fazendo a pergunta aqui de $1 milhão. Confabulando ali, né? Se o cirurgião, por exemplo, ele dá uma vacilada, quer fazer aquilo, o robô percebe que não, ele não vai. Não. Essa é a dúvida muito, muito comum e muito... porque o robô, ele faz o que o humano manda. Né? Exatamente. Esse é assim, a gente tem a impressão, às vezes, né, quando a gente não tem leitura, não está inteirado do assunto, a gente acha que a gente vai ligar o robô na tomada e ele já vai saindo dando ordem, né? Põe o paciente aqui... Tem gente que vê o robô, né? Vê o robô andando. No centro cirúrgico. Eu costumo falar, parece o Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, vai sair andando, dando ordem, falando as coisas, mas não é bem assim. Quem pilota, na verdade, quem domina a máquina ali é o cirurgião, né? Então, o cirurgião tem que ser capacitado para poder manusear o robô. Ele oferece todos esses benesses, né, que a gente já havia citado, filtra tremor, visão 3D, amplia a visão ali, tem movimentos mais precisos, só que o cirurgião tem que ser treinado, né? E a curva do robô é uma curva longa, tem que ser um cirurgião experiente em cirurgia laparoscópica, para depois ele dar o salto para a cirurgia robótica, né? Então, o robô não opera sozinho, quem opera é o cirurgião. Não adianta nada você ter uma excelente máquina na mão, que é o robô, com todo o benefício que ela oferece, se por trás não tem um cirurgião treinado. Não só o cirurgião, se não tem uma equipe treinada, se não tem um enfermeiro treinado, se não tem um centro cirúrgico treinado, se não tem um instrumentador treinado. Então, a cirurgia, se não tiver todo esse aparato, ela não acontece. Mas o robô não opera sozinho, não. Ele não consegue, vamos supor que você vai fazer um movimento, né? Que é um movimento que não esteja planejado na cirurgia, sozinho ele não consegue ainda barrar, não. Existe protótipo para tentar fazer isso, né? Mas ainda não é uma prática. Não. Tipo assim, opa, aí não. Opa, aqui você não pode não, né? O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cajubá.com.br
cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. O trauma cirúrgico depois da cirurgia é bem menor, né? Bem menor. Além de tudo que a gente já comentou, ele tem mais precisão, então você manipula menos o tecido, né? Você manipula o lugar exato que você quer mexer. Então, quanto menos você manipula, menos gera reação inflamatória ali dentro, né? Menos danifica nervo, menos danifica vaso sanguíneo. Então, ele tem menos resposta inflamatória e o paciente consegue ter uma alta mais precoce, um resultado mais importante para aquilo ali. E a parede abdominal também, né, que a gente tem que passar os trocados, que a gente chama, hoje em dia tem tanta precisão que tem uma técnica que chama centro remoto. Ele mexe ali de forma a não puxar a parede abdominal e fazer tensão só naquele lugar, não transmite para outros lugares do abdômen, entendeu? Então é uma máquina bem precisa, bem elaborada. É uma maravilha, uma das maravilhas, da tecnologia. Exatamente. O senhor já falou e preserva os nervos, né? Também a estrutura aqui da pelve. A cirurgia robótica, ela tem benefícios em vários setores, em vários quadros abdominais ali. Mas assim, talvez se a gente for elencar o grande benefício dela, o grande pulo do gato ali é na pelve, né? Na pelve, ela torna uma cirurgia tecnicamente difícil, torna uma cirurgia mais complexa e uma cirurgia de menos complexidade e mais fácil de ser executada, né? Então, ela facilita o manuseio na pelve e aí você não tem dano nervoso, né? Não tem dano da esfera sexual e não tem dano da esfera urinária e nem dano da musculatura pélvica ali, né? Então, isso evita ter dano neurológico e evita de ter dano nervoso ali na região. O paciente experimenta menos incontinência, menos disfunção erétil ali. Eu recebi uma pergunta aqui que se a cirurgia robótica pode evitar a necessidade de bolsa intestinal em alguns casos, aquelas bolsas de colostomia. A bolsa de colostomia é o grande terror do paciente que vai fazer uma cirurgia intestinal, né? Eu acho que quase que 100% dos pacientes que vão no meu consultório perguntam se vão ter necessidade de usar ou não a bolsa de colostomia. Tem até um trabalho científico lá da USP de São Paulo, que eles fugiram um pouco da área técnica. Eles perguntaram diretamente para o paciente que estava sentado na recepção e que tinha um câncer. Virou para ele e falou assim, qual que é o que você mais espera da cirurgia? E elencou várias respostas. A resposta número 1 foi não ficar com a bolsa de colostomia. A número 2 foi curar do câncer. Você vê como isso impacta na vida do paciente. Então, o robô... Entra aí certamente um pouquinho de vaidade também. Né? Exatamente. Assim. Tem questão de vaidade, tem questão de ser excluído da vida social, a pessoa fica meio deslocada, acha que não vai poder ir na praia, acha que não vai poder ir em clube por causa da bolsa de colostomia, tem vergonha também, entendeu? Então, entra na esfera psicossomática, ali na esfera eu conheço duas pessoas, inclusive jornalistas, eles moram em São Paulo, eles usam a bolsa de colostomia, estão esperando para fazer uma reversão. A reversão. Né? E tem uma vida social normal, esportiva, inclusive. Claro, não é karatê, não é esse esporte de contato, mas Exatamente. Tem uma vida esportiva normal. Hoje em dia tem vários mecanismos que entregam para esse paciente uma vida normal. Ele usa a bolsa de colostomia, mas tem algumas bolsas que se fazem, algum dispositivo que o paciente pode levar a vida normal. E voltando na pergunta, assim, depende da localização do tumor, né? Quanto mais da abordagem, vamos dizer assim. Quanto mais próximo para a gente abordar, quanto mais aproxima do ânus, quanto mais lá embaixo, vamos dizer assim, fica a manipulação, maior a chance de usar a colostomia, seja ela definitiva ou temporária, né? Que às vezes pode reverter. Agora, o robô, o que ele faz? Infelizmente, ele não consegue mudar a localização da lesão, mas ele consegue te dar visão em 3D, melhor manipulação, e aí você consegue fazer emendas melhores, né, que a gente chama de anastomose, e evita de usar uma colostomia desnecessária. Então ele reduz a chance de colostomia, porque tecnicamente a cirurgia fica melhor. Agora, a colonoscopia é fundamental, né? Os exames. A colonoscopia, ela é o exame padrão ouro quando a gente fala de intestino grosso, né?
para detectar as doenças inflamatórias intestinais, para detectar o câncer de intestino. Então é fundamental que se fale na colonoscopia. Hoje em dia existe o sangue oculto nas fezes, existe colonoscopia virtual, existe várias vertentes para tentar que o paciente tenha uma experiência de não fazer a colonoscopia, mas não tem nenhum desses exames que é capaz de substituir a colonoscopia. Então, quando se trata de diagnóstico, até de tratamento, a colonoscopia é imperativa. Não tem como a gente falar em prevenção do câncer de intestino, prevenção de doença inflamatória intestinal, sem falar na colonoscopia. A gente pode fazer uma comparação com o toque retal, no caso da próstata. A próstata... É o que fala a verdade. A próstata... Vamos tomar um café, doutor? Vamos tomar um café. Aliás, não é qualquer café, café Canubá. Tem gente sempre... Isso faz bem para a saúde, né, doutor? Faz, um cafezinho é bom, principalmente um bom café, né? Uhum. E é o que a gente sempre fala aqui. Se na cidade que você mora, fora de Uberlândia, se não tem o café Cajubá lá na venda, no supermercado, na venda, na botica. Botica é um tipo de venda antiga que tinha, né? E no empório e tudo mais. Você pega o seu celular, entra lá, cafécajubá.com.br, faz o seu pedido que logo está aí. Mas onde é que a gente estava mesmo? A colonoscopia. Colonoscopia. Ah. E é um exame rápido, né, doutor? A colonoscopia, ela exige um preparo do intestino, então a pessoa tem que fazer uma limpeza, né? Porque a limpeza, o intestino tem que estar bem limpo, porque aquilo determina se você vai conseguir enxergar a lesão, o pólipo ou o nódulo que tem ali, se você não vai, né? Então, precisa de um preparo intestinal, uma limpeza do intestino, e o exame é feito com sedação, o paciente dorme, é indolor, entendeu? Eu já fiz, já. E aí o paciente cochila, dorme e depois já vai embora para casa. Em caso, ele pode retirar o pólipo, né? Ele previne o câncer de intestino retirando o pólipo, porque o pólipo ele pode crescer ali ao longo do tempo e virar uma doença mais grave. Ou ele pode diagnosticar uma doença para ser tratada no futuro, né? Então a colonoscopia é fundamental. Tem uma lenda não, mas isso deve ser comprovado cientificamente, vamos ver o que o senhor disse. Que o cérebro ele é intimamente ligado ao intestino? Existe esse assunto. Intimamente em termos, né? Existe esse assunto aí, o cérebro intestinal, né, que o pessoal fala muito hoje em dia. Existe uma ligação ali entre o cérebro e o intestino. Não que necessariamente os fatores intestinais ajam diretamente no sistema nervoso central e nem que os fatores do sistema nervoso central ajam no intestino. Mas, às vezes, os fatores intestinais podem gerar uma perda de qualidade de vida, pode gerar uma desbiose, pode gerar uma insatisfação para o paciente, que aí ele tem alterações do sistema nervoso central. E ao contrário também pode ser verdadeiro. O paciente tem algum quadro de depressão, algum quadro de insatisfação, de ansiedade, que pode refletir no intestino ali. Tem dores abdominais, estufamento, gases, tensão, entendeu? Uhum. Bom, E é verdade que grande parte da serotonina, que é ligada à sensação de bem-estar, é produzida no intestino? Ela tem produção no intestino, né? E produção também no sistema nervoso central. Então, ele ajuda nessa questão, a gente chama de regulamentação cérebro-intestinal, entendeu? Aí entra muito em doença funcional, que a gente chama. A doença funcional é aquela que tem exames normais, vamos dizer assim, né? Tem tomografia normal, tem ultrassom normal, tem colonoscopia normal, mas o paciente sempre tem sintoma. Ele tem distensão, tem estufamento, tem gás, tem incômodo abdominal, mas os exames vêm todos normais. Aí tem que fazer um tratamento clínico, medicamentoso, com dieta, física, nutricionista e medicamento. A higiene do ânus, logo após defecar, essa coisa toda, é muito importante, né, Ludo? Importantíssimo, viu? A gente
tem que desmistificar aquela história que a gente aprende de pequeno. Desde pequeno a gente evacua, a mãe da gente fala que tem que raspar o papel até ficar bem limpinho, Limpar né? a bundinha. Inclusive, antigamente, o pessoal até olhava, enquanto não parava, não saía nenhum rastro, não parava de esfregar, de raspar ali no ânus, né? Pensa quantas vezes você esfrega ali, umas 40 vezes por vez que você vai no banheiro. A gente tem que enxergar o papel ali como uma lixa, né? Se você pegar uma lixa e ficar esfregando, tritando na pele ali, vai machucar qualquer lugar. No ânus também não é diferente, né? Então, ele vai atritar a região ali, vai gerar dor, ardência, incômodo, desconforto, sangramento, né? Então, o ideal é lavar. É água mesmo, duchinha, mangueirinha. Tem aquela duchinha, né? Exatamente, duchinha higiênica, mangueirinha, entrar debaixo de chuveiro, lavar, papel e toalha só para encostar, só para secar. Tá fora de casa, não tem acesso à ducha, tá viajando em um hotel, alguma coisa que não tem como, põe o lenço umedecido na mochila, usa ele. Ele é menos pior que o papel, mas o bom mesmo é lavar. Qual que é o produto que você falou? Lenço umedecido, esse lenço umedecido de criança. Sim, claro. Pode usar o lenço umedecido em situações que você não consegue lavar, né? Não tem acesso à mangueirinha para lavar. Então a gente tem aquela rima, fez cocô, lavou. Não é usar o papel, não. Além de ser bom para a higiene, né? Que faz parte, né? Exatamente. Imagina você tá jogando um futebol ali num campo que não é gramado. Você cai de joelho lá no campo. O joelho vai ficar cheio de barro ali, né? Como você faz para limpar? Ninguém pega um papel e passa no joelho. Você vai na torneira e lava, né? Se você passar o papel, ainda fica cheio de resíduo lá. O ânus é a mesma coisa. Ele tem fenda, tem dobra. Se você passar o papel, ele não vai limpar adequado. Tem que lavar com água. Doutor Bernardo, Uberlândia está bem servida de robótica, cirurgia robótica? Nós temos aqui agora... Nós atendemos todo a robótica de Uberlândia, dos hospitais em geral, atendem a todas as necessidades do corpo? A cirurgia robótica, ela ainda tem uma limitação, igual a gente falou, de custo, de valor agregado, né, de tecnologia. Sim. E ainda ela não é disponível em todos os centros, né? Mas em Uberlândia, particularmente, eu acredito que a gente está bem servido, né? O Mater Dei Santa Clara trouxe um robô há um ano, aí a gente tem o Da Vinci aí à nossa disposição, né? Então, as cirurgias de demanda que a gente consegue atender bem a população, né? O pessoal que necessitar de algum procedimento, que tiver interesse em fazer a cirurgia robótica, pode ficar tranquilo que o Uberlândia consegue assistir bem esse pessoal que precisa da cirurgia. Só que ele ainda tem aquela questão de custo, de limitação. Ele não é um exame que ainda está muito democrático. Sim. Ele precisava ficar um exame mais democrático para atender mais a população. Mas eu creio que isso é com o tempo, é devagar, viu? E não acredito que vai ser num espaço curto ainda não, viu? Eu acredito que vai ser num espaço ali de médio para longo prazo, alguns anos ainda, né? É um equipamento caríssimo, né? Equipamento caro, exige investimento, exige estruturas para lá, espaço físico mesmo, do hospital, se adequar para o robô, multidisciplinar, exige equipe, igual a gente estava falando, né? Uma coisa que ajuda a democratizar ele hoje, né? Que a gente vislumbra, que ainda não tem nada de concreto, é que o Da Vinci, durante muitos anos, ele teve a patente, né? Então, hoje em dia, várias patentes da Da Vinci foram quebradas. Então, hoje em dia, vários laboratórios estão produzindo robô para comercializar o robô. Então, durante 20, 25 anos, só tinha o Da Vinci para oferecer. Então, era meio que um monopólio, né? Então, hoje em dia, já tem vários laboratórios que estão oferecendo robô para comercializar. E aí, a lei da oferta e da procura. Quanto mais robô, mais oferta. A tendência, né, a longo prazo, a média a longo prazo é que o custo caia, né? E aí democratize o acesso, né? A gente sonha um dia ainda ver amplamente no SUS aí, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Eu também acho. Do jeito que anda o nosso SUS. Exatamente. Mas ainda quebra o galho. Não custa nada sonhar, né, Arley? Não custa. Doutor Bernardo, que prazer tê-lo aqui, mas o microfone continua à sua disposição para outros esclarecimentos que o senhor queira fazer. Combinado. Fique à vontade. Eu vou agradecer de novo pelo convite, né? E falar da importância não só da cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica é importante, é inovação, é tecnologia, entrega resultado, mas falar também de prevenção, né, gente? O mais importante quando a gente fala em intestino, quando a gente fala em câncer de intestino, quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, é você não esquecer que tem prevenção, né? A prevenção, você procurar ajuda médica, você fazer um exame relativamente simples, que é a colonoscopia, aquilo faz toda a diferença na sua vida, né? Você troca uma cirurgia,
você troca talvez um câncer, talvez um malefício no futuro, por uma prevenção que poderia estar ao seu alcance e não faz você perder a qualidade de vida. Muito bom. Doutor Bernardo, muito obrigado. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. E obrigado principalmente pelo conteúdo maravilhoso, importante, que o senhor dispensou para o nosso público. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso na sua profissão, que é tão maravilhosa. Obrigado. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.